Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não é Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje é a prosa de Chico Buarque. Dá para a mesma pessoa ser uma grande compositora de canções e uma grande escritora de narrativas? De onde brota o impulso para as nossas criações e até que ponto temos controle sobre seus resultados? Quão variados eles podem ser, mantendo-se uma alta qualidade? Essas questões são tão antigas quanto as primeiras manifestações artísticas do ser humano. São questões já levantadas e debatidas, por exemplo, nos diálogos de Platão. Penso nelas quando leio o Chico Buarque romancista. Será que o artista Chico é exemplo de uma invejável versatilidade, dominando muito bem tanto a letra das canções quanto a prosa de ficção? A meu ver, não. Pouca gente consegue transitar impressionantemente bem entre linguagens tão diferentes, ainda que tenham por base a mesma arte da palavra. O Cancioneiro do Chico, ninguém discorda, é belo e potente, mas seus romances são frios e artificiais. Manuel Bandeira afirmou certa vez que o Machado de Assis poeta tornou-se uma vítima do Machado de Assis prosador. Acho que dá para dizer que o Chico Buarque prosador tornou-se uma vítima do Chico Buarque cancionista. É difícil afirmar isso de uma forma tão direta no Brasil do início do século XXI. Faz pelo menos 50 anos que o Chico é um discreto medalhão da chamada MPB, a música popular brasileira. Não, apesar do P da sigla, ele não é, nem nunca foi, um nome popular de massa. Mas desde muito cedo, talvez mais que qualquer artista da nossa história musical, o Chico foi amado e reconhecido por uma parcela influente da sociedade como grande compositor, além de ótimo músico e cantor. Por isso a dificuldade em criticar o seu lado prosador, porque paira sempre a sombra de uma certa unanimidade em relação ao compositor e ao seu papel histórico. Como aceitar que o Chico, na prosa, está bem aquém das suas canções? Na minha opinião, está, e vou tentar explicar por quê, falando do seu mais recente romance, Essa Gente, de 2019. É possível que Essa Gente seja a realização mais ambiciosa do Chico na prosa de ficção estendida, mas ainda assim padece dos mesmos defeitos gerais dos seus 5 romances anteriores. O Chico estreou como romancista em 1991, com Um Estorvo, mas estava longe de ser um novato na literatura. Já tinha escrito peças de teatro, literatura infantil, mas só em Chapeuzinho Amarelo e na novela Fazenda Modelo tinha deixado de lado a interface com a música. Ou seja, o escritor já estava lá, mas não da forma como passou a se exprimir quando o primeiro romance foi publicado. O Chico tinha 47 anos e talvez buscasse uma expressão artística que na prática se ajustasse melhor ao seu temperamento recolhido. Desde então, sem abandonar a canção, tem seguido um caminho linear e coerente. Para mim, seus 6 romances são variações em torno de um mesmo enfoque. Sob uma camada realista estão relatos com uma atmosfera insólita. Você termina de ler e precisa reler, e isso não garante que vai entender, porque as coisas surgem de um jeito embaçado. São elementos que a gente encontra em muitas das suas canções, mas no caso dos romances, o resultado fica comprometido. Para começar, seus livros são bem escritos, e isso é um defeito. Tem um detalhe em Essa Gente que acho que dá uma pista sobre a prosa do Chico. O labrador, do filho do personagem principal, se chama Faulkner. William Faulkner, para quem não sabe, foi um autor norte-americano que participou das experimentações modernistas da primeira metade do século XX. O protagonista de Essa Gente, Manuel Duarte, também é um autor literário e, ao menos em parte, um alter ego de Chico Buarque. Será que, com o nome dado ao cachorro, o Chico está aludindo a um lado da sua prosa que guarda algum parentesco com Faulkner por construir histórias não lineares e engenhosas, por investir na forma e trabalhar o estilo? É possível. No caso de Essa Gente, a marca mais evidente desse estilo é o emprego de uma fala esmerada, elegante, misturada aqui e ali com usos mais soltos. O crítico Roberto Schwarz, ao elogiar a maestria literária do Chico, apontou para a mistura entre leveza e afetação na fala de Eulálio, o protagonista de Leite Derramado. Mas tendo a ver isso também em Essa Gente, e não como sinal de maestria do Chico romancista, mas como sua deficiência, porque apesar dos esforços e a despeito de algumas nuances, ele acaba produzindo uma voz meio homogênea nos seus livros. É uma voz, ao mesmo tempo, bem medida e garimpada, com alguns toques de descontração.
Logo na primeira página de Essa Gente, numa carta que Duarte dirige ao seu editor, temos coisas como muito me aflige, lá se vão 3 anos, atribulações, alinhavar, arrefecido e a fim de eu regalar, que convivem com palavras como perrengue e advance, adiantamento em inglês. Para mim não há voz crível. Se era para ter humor, para caracterizá-lo como afetado, não funciona. Faltam indícios, uma construção mais bem amarrada. Falta captar quem é o Duarte. Eu não captei. Ok, como já disse o russo Vladimir Nabokov, mestre da escrita floreada, a ficção nada mais é do que um maravilhoso brinquedo. Desde Homero, tudo é ilusão e artifício. As vozes de autoras e autores, vistas de perto, tendem a ser homogêneas, dentro dos romances e de romance para romance. Ainda assim, as peças precisam se encaixar para que o brinquedo possa seduzir. Essa é a mágica, e não existe fórmula pronta para a máquina literária funcionar bem. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, é um maravilhoso brinquedo, onde tudo é artificial, mas como tem verdade esse brinquedo? Há outros que não querem que esqueçamos nunca a sua própria artificialidade, mas nesses casos, como Ulisses, de James Joyce, deve haver um manejo e um ardor que não existem no Chico romancista. Ouçam este outro trecho com a voz em primeira pessoa de Duarte. Pedíamos ostras frescas no delivery e só não rolava champanhe toda noite porque já escasseava a minha reserva de direitos autorais. Na mesma sala em que eu escrevia no computador, ela instalou uma prancheta para desenhar seus projetos de decoração, ou arquitetura de interiores, como preferia. Saía sozinha apenas vez ou outra para visitar seus clientes, assim como perambulava a sós nas dunas atrás de inspiração. Não sei quando foi que ela começou a achar que me faltava ambição, que eu devia assinar colunas num grande jornal, que meus livros encalhavam porque não tinham punch. Alguém mais pedante usaria coisas como punch. A gente já viu seu gosto pelos termos em inglês no trecho que eu citei antes. Alguém assim usaria escasseava e vez ou outra, mas e o verbo rolava? Será que o fato de uma das ex-mulheres de Duarte, Maria Clara, trabalhar como tradutora justifica que ela se expresse numa carta dirigida a ele de um jeito rebuscado? Ouça um trecho quando mais uma vez fica claro que ela é do sul do país. O Piá está para completar 12 anos, ou seja, não é mais Piá. Devo alertar-te, não obstante, que se suas crises de infância foram tratadas e mitigadas, a adolescência do menino anuncia-se ainda mais turbulenta. Semana passada, sem que, nem para que, golpeou a Laila na cabeça com a prancha de surf. A pobre por pouco não perdia os sentidos e desde então chaveou a porta do nosso quarto. Tanto mais porque o Faulkner não se farta de rosnar do lado de fora. Como leitor, sinto que as escolhas têm mais a ver com exibicionismo ou com jogos impenetráveis do que com qualquer adequação. A Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, ao falar de um outro romance do Chico, Budapeste, disse que não conseguimos levar a sério os personagens. É tudo um exercício estético. A Isabela não disse isso em tom de crítica, pelo contrário, mas para mim esse é um defeito do Chico escritor. São questões que, de certa forma, não passam despercebidas ao próprio Chico, autor refinado que é. A mesma Maria Clara, que eu já mencionei, discute no livro minúcias de estilo com um autor, traduzido por ela do inglês, e ficamos sabendo que planeja verter a obra de Shakespeare para o português seiscentista. Há boatos também de que, mais do que simples revisora dos livros de Duarte, ela os tenha reescrito. Tudo isso e outros dados dizem muito sobre a consciência do Chico enquanto criador, mas tanta metalinguagem mais atrapalha do que ajuda. Claro que o deleite dos críticos especializados está garantido. Essa gente retoma um lugar comum, um escritor que retrata um escritor às voltas com problemas de escrita. Duarte tem 66 anos e saiu do segundo casamento. Tem do primeiro um filho problemático, o Piá, de 11 anos, do qual está afastado. Quase 20 anos atrás, produziu um best-seller, O Eunuco do Paço Real. Depois escreveu vários outros livros, mas agora fica postergando a entrega ao editor da sua nova obra. Está sem dinheiro. O romance se constrói de forma fragmentária, com relatos em primeira pessoa, cartas, telefonemas, notificações.
quase todos referentes ao último ano de vida de Duarte, 2019, no bairro do Leblon, área rica do Rio. Outro jogo, agora com romance epistolar? Ao longo do livro, predomina a voz de Duarte, mas há algumas outras, como as de suas 2 ex-mulheres. 7 entradas no romance vêm estranhamente em terceira pessoa. Todas são datadas e, com exceção de alguns poucos recuos no início, seguem a ordem cronológica. A informação sobre o suicídio do protagonista vem só no fim, mas, a meu ver, se tivesse vindo já no começo, melhoraria o romance. É no fim também que começamos a suspeitar que essa gente talvez se confunda no todo ou em parte com o livro novo que Duarte está escrevendo, por causa do espelhamento que há em livros que falam de um escritor que está escrevendo um livro. O romance histórico de Duarte, de grande sucesso no passado, Eunuco do Paço Real, ainda se conecta no presente da narrativa ao fato de jovens pobres serem castrados para atuarem como cantores líricos. Só que a castração, o elemento violento, insólito, que poderia ter ganhado vida no romance, acaba desperdiçada. Essa gente não produz riso, horror ou desconforto. O Chico fala assim do Brasil atual num bairro nobre da Zona Sul carioca, mas é como se não falasse, porque o ano de 2019 é um pano de fundo esgarçado. Tudo permanece meio estereotipado. Em Essa Gente, o Chico volta ao personagem masculino da elite, traz vislumbres das nossas mazelas, preconceitos e violências. Cita transexualidade, tráfico, crise econômica, o agronegócio, neopentecostalismo, terraplanismo. Mas fica nisso, em relances de um Brasil profundo, sem tratamento instigante, confrontos, contrapontos. Onde está a gente viva de Essa Gente? Sugestões parecem valer mais que desenvolvimentos. Para piorar a impressão negativa, a nada usual diagramação do livro, com uma mancha gráfica estreita e uma fonte em corpo aumentado, quer vender um Chico literalmente maior do que é. Para mim, resumindo, Essa Gente, como as demais narrativas do Chico, é vítima da engenhosidade que se empenha em demonstrar. É inventiva, cheia de esmero e sugestão, mas frígida e só razoável como conjunto. Enquanto resposta aos impasses da sua ficção, não há avanço. Voltando às questões do começo, sobre as fontes da criação e seus resultados variados, talvez uma das coisas mais interessantes ao se falar do Chico ficcionista seja ver como alguns trechos da sua prosa trazem a marca d'água das suas canções. Por exemplo, quando explora passagens oníricas e figuras femininas como Denise, que perdeu o filho num acidente de moto, na entrada de 6 de fevereiro de 2019. Ou quando recorre a jogos verbais de um modo lírico e sensível, como na entrada de 15 de abril de 2019. Ouçam. Diz que passou a manhã na piscina, nadou borboleta e costas, pulou de trampolim, sentiu-se menina. Estava mesmo ávida para praticar exercícios, como não fazia desde que ficou grávida. A fim de emagrecer, começou um tratamento com enzimas e me pergunta se notei que está falando em rimas. Pretende até falar em decassílabos, enquanto trabalhar na tradução de Sonhos de uma Noite de Verão. Como na época do nosso namoro, ela se diverte, saltita, ri que ri, faz trocadilhos, me desafia com palíndromos assim, Sonsa Maria Clara V, de varal caíram asnos. Podia ser a letra de uma típica canção buarquiana, só que esses trechos se diluem no torvelinho de uma prosa que, de tanto andar atrás de sabor e precisão, termina sendo insípida. Minha hipótese é de que o Chico opera melhor com a concisão e a concentração típicas dos versos das suas letras. É um artista da forma breve, compacta, um poeta cronista. Como na ficção, há muito de drama e pesadelo nas canções dele. Há a exploração de registros variados e do dado social. Mas tudo se encaixa. Canções icônicas como Construção e Pelas Tabelas mostram que a depuração poética potencializa o que na prosa se perde. Mas e o Chico contista, que em 2021 lançou um livro, Anos de Chumbo, com 8 histórias curtas? Será que a brevidade do gênero não aproximou o escritor do compositor, aumentando a força da sua ficção? Em parte sim, os cacuetes estão lá, mas a condensação inerente ao conto se casa melhor com o precioso labor pelo qual Chico é conhecido. Seus contos são um sinal promissor para quem acompanha com expectativa, uma expectativa muitas vezes injusta, exagerada, tudo que faz essa voz criativa imensa da nossa cultura. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.